Boa noite, amigos, irmãos queridos. Satisfação estar aqui novamente. E é sempre o coração palpitante, né? Cada vez que começamos a refletir sobre algum assunto da doutrina, o coração bate mais forte, não tem jeito. Por mais que você tenha experiência, é sempre uma emoção bem singular. E também é uma responsabilidade muito grande, né? Eu lembro que quando eu era criança, ainda muito pequena, eu tinha grandes dificuldades de expressão, né? Então falava bem baixinho, né? A minha mãe chegava junto: o que foi? Machuquei o pé? O quê? Fale mais alto. Então sempre muito retida, né? E minha mãe sempre incentivando, por ter sido professora, incentivando: fale mais alto, o que é que você quer? Se expresse, né? E aí eu segui os conselhos dela e agora não paro mais de falar, né? Mas também eu tive uma segunda dificuldade quando criança, a dificuldade de ser ouvida. E essa dificuldade de ser ouvida era uma dificuldade que vinha comigo, né? Como espírito. E hoje eu entendo, não é? Essa oportunidade de poder falar, que a doutrina me deu a oportunidade de me expressar. A oportunidade talvez que eu não tenha tido em outras encarnações. E então a gente vem com esses bloqueios e vai desenvolvendo o autoconhecimento, sem vitimismo, reagindo e agindo, né? Esse é o que a doutrina nos ensina, não é? Diante das dificuldades, das limitações, das frustrações, das traições, de tudo que acontece, dos sofrimentos, nós temos uma potência de agir e podemos superar e recomeçar a trajetória de outra forma. Por isso é sempre bom estar aqui, né? Bem, foi passado o assunto sobre o Evangelho. E falar sobre o Evangelho seria uma ousadia. Porque falar da Boa Nova e falar do Código Divino precisaria um espírito de luz estar aqui. Porque falar sobre o Evangelho nós sempre falamos, mas precisamos começar um movimento de introspecção dele, introjecção, não é? E reflexão. Ou seja, colocá-lo no nosso dia a dia. Porque falar todo mundo fala, todo mundo já conhece, todo mundo lê, todo mundo estuda. Há quantos séculos? Não é? E eu sempre me sinto mais uma cobrada, porque não é a primeira vez que eu falo sobre esse tema. É um tema que já vem espiritualmente conosco há muitos anos, há muitas encarnações. Então chega a hora de recobrarmos a nossa memória a todo instante, portanto, o Evangelho nunca será defasado. Nunca. Toda hora nós teremos que rever os nossos conceitos de vida. Então, em cada encarnação que teremos, vamos ser chamados a rever o nosso caminho e prestar atenção quais são as necessidades que eu preciso perceber. O que eu preciso ter nessa nova oportunidade de vida? Qual é o meu destino? Qual é o meu mapa? Não é? Qual é a minha carta ali, cartográfica, que a minha alma vai percorrer? Cada encarnação tem um plano. Não é aleatório. Outro dia eu estava escutando um físico dizendo que nascer é um conjunto, é uma conjunção de fatores, inclusive matemáticos. Ninguém nasce por acaso. E aí, estudando mais profundamente, algumas outras linhas de pensamento, que eu também faço parte de outros estudos, dá para perceber isso bastante profundo. No sentido que, se nós percebermos que desde a concepção do Espírito, onde o Espírito vai ser ali embotado à matéria, né? Por isso, não precisa nem muito falar de religião para ser contra o aborto. Porque a física vem dizer, assim que acontece uma união celular, existe o quê? Um colapso de células. Portanto, existe uma força de existir. Então, não precisa nem a religião defender a vida. A própria ciência já diz isso.
né? Já houve um impulso de existência. Não se pode cortar, não se pode cessar, né? Mas essa questão do nosso planejamento reencarnatório, nós temos que imaginar o seguinte: o espírito é incompatível, são diferentes, espírito e matéria são incompatíveis, não é? São naturezas diferentes, né? A origem do espírito é uma, a matéria se forma de outra forma, o espírito ainda é algo que nós ainda estamos estudando, ainda estamos no perispírito, no MOB, no modelo organizacional, não é? Biológico, e quiçá ainda chegarmos ao espírito. É um grande salto ainda. Mas o que é que pode fazer na encarnação que essa matéria não congele o espírito? Não sature para que ele não se expresse. Só existe uma forma. A via é o amor. Então o amor não cristaliza o espírito na matéria. Entende? Não há uma cristalização. Você não fica preso àquilo. Você está preso circunstancialmente. Mas você é livre, porque o amor te dá essa condição. Veja só que são distintos, né? Então a encarnação nos ensina primeiramente isso. Entendermos como o processo começa. E nesse planejamento reencarnatório, existem alguns desafios que são colocados para a nossa experiência. Vamos chegar no Evangelho, o que é que o Evangelho tem a ver com isso, né? E esse plano, quem já leu o livro de André Luiz, como Missionários da Luz, Mensageiros e muitos outros, ele trabalha a fundo esse assunto, né? Eu não vou nem me estender, porque realmente é um assunto que, se a gente começar a falar, não para mais, né? Mas ele vai nos dizer que esse planejamento tem a nossa participação. Uns têm uma participação maior, outros uma participação mínima. Depende do nosso nível de consciência. Vai depender do nosso nível de consciência, da nossa sabedoria espiritual, digamos assim, né? Mas o interessante é que esse planejamento é feito para promover encontros. Encontros conosco, com quem deixamos no passado mal resolvido, olha só. Encontros com aqueles que conviveram conosco e também não resolvemos bem os assuntos. E encontros e reencontros com seres que irão nos auxiliar. Isso é maravilhoso, né? Por isso, quando a gente diz esse mapa, é porque vem tudo organizado para a gente. No nosso nascimento, nós recebemos dos nossos pais a herança genética. Então, a gente está caindo a matéria e recebendo elementos, né? E quando a gente desencarna, a gente devolve os elementos. Olha que maravilha! A gente recebe e depois devolve, né? E retorna à vida espiritual. Retorna à nossa origem, né? Ao plano espiritual. Então, essas energias que nós podemos chamar de potências e que os gregos chamaram de deuses, nada mais são do que potências humanas, né? Nada mais são do que potências humanas. Então, nós temos condições de agir, de amar, de sermos generosos, não é? De mudarmos, de intuirmos, de conviver socialmente uns com os outros, de construir coisas materiais e de construir novos valores espirituais. É muita coisa, não é? Para chegarmos a isso que estamos hoje aqui. Espíritos encarnados, cada um de nós com um trabalho a ser feito, com uma missão especial e para conviver entre nós, no sentido de cooperação com o universo. Eu gostei quando a nossa irmã aqui falou sobre a questão da teia, não é? Da organização cósmica, não é? Então, o cosmos é caos e organização ao mesmo tempo. Por que tem que ter caos no cosmos? Porque o caos é o poder criativo. Ainda está se formando e depois vai se organizar, né? Então, é preciso que haja o caos. É preciso que haja insumos, produtos, para ali se organizar, né? Então, nós fazemos parte dessa teia universal, que não temos a menor dimensão da quantidade de planetas que existe além da nossa Via Láctea.
A ciência está aí estudando, mostrando, fazendo contas, né? Porque o universo é matemática e atrás da probabilidade não tem como voltar atrás. O que é provado na probabilidade, não é? É porque existe, né? Outra coisa que a física quântica também vem dizer, e que Jesus uma das suas passagens, depois eu vou voltar a esse assunto com ele, que é a física quântica. A não localidade. A não localidade. E a doutrina veio reafirmar. Nós temos que lembrar o seguinte: quando a gente fala do Evangelho, o primeiro capítulo, que eu depois vou esmiuçar um pouco mais o Evangelho, o primeiro capítulo é não vim destruir a lei. Está lá, primeiro capítulo. E a gente tem que lembrar o seguinte: quando Kardec pensou em falar sobre o Evangelho, o primeiro nome que ele deu era Imitação do Evangelho. Aí o senhor Didier, que era o seu editor, disse: olha, esse nome não está muito bom, né? Por que não Evangelho segundo o Espiritismo? Aí ele muda, não é? E faz a publicação em 1964, se eu não me engano. Em 1864, desculpa. Com esse nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Porque ali Kardec vai trazer as explicações lógicas, com condições de fundamentos e provas científicas, inclusive, sobre a vida dos ensinamentos do Cristo. É tanto que no Evangelho ele vai dizer: vamos deixar a vida de Jesus de lado, porque há muitas controvérsias. Os dogmas da igreja não vamos nos aprofundar nisso. Vamos nos deter na lição moral. Na lição moral. Então, para falar sobre uma lição moral, né, é preciso ter muitos bons fundamentos. E Kardec vai trazer justamente o primeiro capítulo: não vim destruir a lei. E ele diz: eu não vim negar. Né? Jesus vem dizer: eu não vim negar nada antes de mim. Não vim destruir. Eu vim agora exemplificar. E aí ele traz a grande filosofia, que é a filosofia do amor. A filosofia mais difícil de se viver e de se vivenciar, que é a filosofia do amor. Por quê? Porque nós temos os nossos interesses. Outro dia me perguntaram: como é que você vê a sociedade? Olha, a sociedade é a sociedade de desiguais. E como uma sociedade de desiguais, os interesses são diferentes. E as necessidades também diferentes. Então, não há muita conciliação na sociedade, né? Cada um de nós deseja uma coisa, tem os seus próprios interesses, né? Então, é muito difícil quando nós fugimos dessa filosofia. A filosofia do amor. Porque Jesus viveu numa época difícil, de um governo que ele não se envolvia, não é? O poderio de Roma, onde acontecia as piores coisas que se podia falar de acontecimento social, muita desigualdade, muita violência, um monte de coisas. E ele conviveu com isso tudo, não se envolveu e fez o seu trabalho. Plantou uma semente gigantesca, que hoje está aí, aumentando dentro de nós, no nosso coração, não é? Então, a filosofia do amor é possível quando nós abrimos mão dos nossos próprios interesses, que são interesses muito egoístas, não é? Então, não me fere, não me atinge, então deixa para lá. Não é assim? A nossa política diária, né? Então, quando nós começamos a lembrar que o Cristo trabalhava e andava servindo, ele realmente não buscava as pessoas, né? As pessoas o procuravam. Por que ele não buscava? Porque ele não violava as consciências humanas, né? Porque ele não estava interessado em fazer grupos, né? E estender a sua imagem. Então ele caminhava, ele liberava o conhecimento, ele liberava as suas energias grandiosas por onde ele passava. Os seus pés tocavam e ali havia luz espalhada. E por conta desse contato, desse magnetismo dele, as pessoas se sentiam atraídas. Veja que coisa maravilhosa, né? Então ele nunca procurou, a não ser os discípulos, porque sabemos que havia um plano, um planejamento para encontrar aqueles seres que seguiriam com ele, né? Que tinham a ver com a sua filosofia do amor, né? Bem,
Então o Evangelho começa com esse capítulo. E no segundo capítulo, ele já fala, aí é muito interessante que ele traz assim, Kardec escolhe, né? Ele escolhe os temas para colocar no Evangelho. Ele escolheu. E 80% dos comentários do Evangelho são de Kardec. 80% é dele. Tem comentário dos Espíritos, mas tem muitos comentários dele mesmo. E o segundo que ele escolhe é: meu reino não é desse mundo. E aí ele traz a realidade da vida espiritual. A continuidade da vida. A continuidade da vida espiritual. Porque quando Jesus diz, eu não sou desse reino, pressupõe que existem outros mundos, não é? Então vejam só, a continuidade dessa réplica que é a Terra. Porque a Terra é uma réplica de um projeto espiritual, né? Assim como todos os planetas físicos são reflexões, né? É a realidade refletida. Se a gente for para Platão, a gente vai ver por que ele falava do mito da caverna, exemplificando isso há 2.500 anos atrás, né? Já trazendo essa moedinha para a gente entender, né? Aí no Evangelho, ele considera, Kardec traz os evangelhos dos 4 evangelistas, que são os canônicos, né? Mateus, Marcos, João e Lucas, né? Mantém isso, e daí ele começa a desenvolver esses escritos. A importância do Evangelho, que nós podemos chamar de Novo Testamento, é muito importante, porque foi a partir disso que a arte se desenvolveu também. A escrita, imagem e escrita, deu fundamentos para o desenvolvimento da arte da época. Por isso que as igrejas que Da Vinci pintou, Michelangelo, né, são sempre com cenas dos evangelhos. Olha só, que coisa linda. Quer dizer, nós estamos falando de uma dimensão progressiva do ensinamento do Cristo. Solidificando, transformando em arte, que é uma linguagem diferenciada. Né? É outro tipo de linguagem. A gente tem muitas linguagens, a arte é uma delas. Né? E o código que Jesus escreveu, chamado de parábolas, por nós não conhecermos os verdadeiros sentidos dela, não foi violado, não foi modificado. Né? Então, tá bem neutro ali. O discurso de Jesus está bem neutro. Não tem muita interferência. Conservou. Isso nos dá a certeza de que nós estamos falando de um espírito totalmente diferente do que nós conhecemos. Porque ele já estava prevendo as alterações, as confusões, as mudanças, as interpretações pessoais. Não é? É tanto que Emmanuel, em um dos seus livros, em um dos capítulos de algum livro que eu não me recordo, ele diz: o Evangelho não é de particular interpretação. Não é. Ele tem um fundamento. E à medida que nós vamos melhorando o nosso conhecimento, esses fundamentos vão sendo melhor compreendidos. Então, muita coisa que Jesus disse lá, há 2000 e poucos anos atrás, hoje nós o compreendemos. O compreendemos. E o que a doutrina fez? A doutrina espírita fez a chave. Trouxe a chave. Abriu a porta. Para que a gente agora compreendesse o que o Cristo quis dizer em cada um desses momentos. Tirando a linguagem da época, não é? A cultura da época, ele só poderia falar daquele jeito. E os evangelistas só poderiam escrever daquela forma. Né? Não teria outra forma. Não existia internet, informática, outro tipo de línguas. Né? Então, isso a gente precisa lembrar. Que foi preservado. E Kardec, inteligentemente, trouxe o que foi preservado. Ele estava sendo não mais do que coordenado pelo Espírito de Verdade, pelo próprio Jesus. Né? Então, nós vamos ver que é tudo muito bem feito e organizado pelo nosso governador planetário, pelo Cristo. Bem. Sim. Eu queria ler aqui um início, para que a gente desenvolvesse o tema a partir de agora, que é a introdução que a gente não pode deixar de fazer.
está no prefácio. Quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, se tiver curiosidade e se sentir instigado a conhecer a partir da palestra, vejam, leiam esse prefácio antes de começar a leitura do livro. Porque é nesse prefácio que o Espírito de Verdade vai explicar por que essa obra existe e o que é que ela significa e para que ela está aqui conosco. E ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de se restabelecer no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. E para finalizar, ele diz: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai, que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. É uma belíssima mensagem, não só de convocação, mas de reafirmação de tudo aquilo que ele já havia nos dito. É claro que eu não estava ao lado de Jesus nessa época, provavelmente estava metida nas políticas de Roma, porque senão não estaria aqui, não é? É interessante quando nós lembramos de Jesus, nessas passagens dele, onde ele chamava um a um para exemplificar as suas dúvidas. Certo dia ele encontrara uma moça numa dessas reuniões, tinha lá pastores de ovelhas. Pastores de ovelhas, não é pastores de igreja, pastores de ovelhas, né? E gente muito simples, trabalhadores braçais, mulheres, inclusive, que nem sempre eram ouvidas e aceitas, né? E ali ele estava. E uma daquelas pessoas falava sobre uma ovelha desgarrada. E aí ele começou a lembrar de como falar que todos aqueles que estavam ali e todos do planeta estavam com ele. E Jesus é o responsável por todos nós. E aí ele conta a historinha da ovelha, né? E ele vai lá e diz que o pastor, quando guarda todas as ovelhas, ele conta uma a uma. E quando falta alguma, ele não fecha. Ele vai atrás procurar a ovelha desgarrada, a que se perdeu, distraída, né? Distraída por aí, né? Encontrou um caminho mais interessante, uma paisagem que nunca tinha visto e ficou perdida. E ele conta isso. E aí eles começam a entender. Ele dizia assim: é o Pai. Não deixa ninguém perdido. Veja só que beleza, né? Que poesia. Vai lá ao fundo da sabedoria daquele povo, o que cada um entenderia, e foi na linguagem profunda. E todos saíram entendendo agora quem é Deus. Aquele pai que se incomoda com aqueles filhos que estão sem rumo na vida. Né? Por isso eu sempre digo, se você está no seu quarto escuro, olhe, pegue na minha mão e saia. Saia desse quarto escuro. Integre-se novamente à vida. Lembre-se disso. Lembre-se dessa parábola. Saia do seu quarto escuro, tenebroso, pântano, solidão, se sentindo menosprezado. Não, lembre-se da história da ovelha. Né? Então, os ensinamentos de Jesus estão no nosso dia a dia. E aí eu vou bem mais além. Bem mais além.
Porque quando ele encontra Nicodemos, aí ele começa a ser o quântico, né? O físico quântico ali na hora com Nicodemos. Porque Nicodemos não entendera muito bem sobre essa questão da vida, da água, né? Quem quiser ler a passagem, leia devagarzinho. E aí Jesus diz o seguinte: tu não entendes as coisas da terra, Nicodemos, com toda a tua sabedoria de doutor da lei. E olha que Nicodemos era um homem simpático de Jesus, né? Imagine se eu começar a falar das coisas do céu. E te digo, né? Ninguém, né, pode nascer de novo se não for da matéria. Tem que vir novamente. E aí ele já está falando de reencarnação naquela época, naquele tempo, com outras palavras, dizendo que é preciso renascer. Né? E que algumas interpretações, para não atestar a encarnação, vai falar que é renascer em espírito. Né? E a gente sabe que o espírito é criado uma única vez. Ele não é feito novamente. Né? O que evolui é a alma. O espírito é centelha divina. Né? Bem, esses são algumas pinceladas que eu dei sobre o conteúdo do Evangelho. No final do livro, vai ter uma coletânea de preces. Mas antes de entrar a coletânea de preces, tem uma mensagem de Santo Agostinho. Eu recomendo que vocês leiam. É muito bonita. E aí é muito interessante porque Santo Agostinho fecha esse capítulo, né? Ele foi um membro religioso, um filósofo da época medieval. E aí ele fecha o capítulo para começar a prece. Ele fala do poder da prece, do poder da oração. Santo Agostinho. Então nós estamos diante de um trabalho de Kardec minucioso, mas um trabalho movido pelo coração. A razão de Kardec, aquele que é a razão, mas movido pelo coração. Porque toda a montagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai galgando degraus da alma, até chegar no topo. E você já está envolvido. E aí você vai para a prece. Uns vão agradecer, outros vão se dar conta do quanto precisam evoluir, vão começar a pedir. Né? E a palavra gratidão é uma palavra bastante mística. Porque a palavra gratidão, quando nós começamos a agradecer, ela faz um movimento de aceitação. E aí vai abrindo oportunidades, as janelas vão começando a abrir. Porque quando a gente está na situação de trás, a situação de vítima, com as nossas dificuldades, nós não enxergamos muito que as janelas estão entreabertas, sabe? A gente já enxerga a janela fechada. E a gente também não consegue se aproximar da janela, porque há um trauma, um medo muito grande. E o medo é o que nos paralisa. Mas quando a gente começa a agradecer, essa janela vai abrindo sozinha com o vento. O vento é a misericórdia divina. E aí nós vamos, nossa, mas não é que a janela está um pouquinho aberta? E a gente faz um movimento de abertura, que é um movimento de consciência, de aceitação e de transformação íntima. A transformação íntima nada mais é do que isso. É começar a abrir janelas da nossa alma. Possibilidades de voltar a amar, possibilidades de aprender a perdoar. Porque perdoar não é bondade, perdoar é inteligência. É inteligência, né? Porque enquanto eu fico na fotografia de 200 anos atrás, o mundo está enrijecido para mim, parado. Então, quando eu mudo a fotografia, eu começo a viver o presente. Né? Presente. Que o passado sirva de exemplo, de histórico, para as nossas próximas atitudes, nossos passos. Mas não precisamos ficar lá presos. Temos que viver hoje. Hoje. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina do hoje e do futuro. E muito mais para o futuro. Porque o hoje ainda está difícil para a gente compreendê-la. Né? Bem, eu queria dizer também o seguinte, que o pessimismo, apesar de todas as dificuldades que não são fáceis, o planeta está vivendo um momento bastante difícil. Todo o planeta.
E quando Humberto de Campos vem nos chamar a atenção de que o anjo Ismael, o anjo que é o cuidador do Brasil, colocou o Brasil na linha de frente para ser aquele espelho da fraternidade, ele não quis dizer que o Brasil seria. O Brasil estava apto, mais apto para isso. Depende de nós. Porque como a gente sabe que não existe predestinação, destino fechado, não é? E nós construímos a nossa história a cada dia, era uma condição, né? E não está sendo fácil nos enxergarmos como essa pátria do Evangelho. Por isso que o Evangelho é muito bom de ser lembrado, como hoje, por exemplo. Porque essa filosofia do amor, ela é possível porque ela já foi vivida. Ela foi exemplificada, mas ela foi vivida. Ninguém contou a história, Jesus viveu. Viveu com as diferenças, viveu com os seus inimigos, com os seus perseguidores, viveu inclusive com os rejeitados sociais, com aqueles que não mais existiam socialmente, por exemplo, os leprosos. Redescobriu pessoas e fez pessoas renascerem, como Maria de Madalena, por exemplo. E aí eu vejo a poesia em todos esses momentos. Inclusive aqui tem poetas, né? E somos todos poetas. Porque no momento que somos otimistas e procuramos mudar, com a nossa força de agir, nós transformamos a nossa realidade. E precisamos não perder a esperança. E pensar o que eu posso fazer para melhorar. O que eu posso fazer pelo mundo? Começa fazendo por dentro de casa, pelos entes queridos, que são os mais difíceis, com o que é o nosso primeiro compromisso. Depois começa auxiliando o vizinho difícil. E assim nós vamos criando uma teia de solidariedade e de apoio mútuo. É esse esforço individual que nós precisamos fazer. No discurso dos 500 da Galileia, quando Jesus faz o seu período de ascensão espiritual e se despede do plano mais material, mais próximo da Terra, né? E vai seguir para o seu planeta, onde ele vai se restaurar espiritualmente. Não foi fácil para ele. Ele diz o seguinte, e olha para cada um daqueles que não são 500, são bem mais, né? São bem mais de 500, são milhares até. E ele diz, vós sois o fermento do mundo. Não sou eu, é vós. Então nós somos esse fermento. Somos nós que vamos fazer essa filosofia do amor crescer. Como? Com o nosso exemplo. Como? Com as nossas ações. Como? Com os nossos pensamentos. E com a melhoria dos nossos sentimentos. Tem uma psicóloga chamada de Suzane Babel. E ela estudou nos pontos do corpo humano. As tensões físicas são relacionadas às nossas dificuldades emocionais. Né? E tem pessoas que têm dor no corpo todo. No corpo todo. Porque o desequilíbrio energético, a gente tem que lembrar que nós recebemos energia, entra, circula, né? E aqui o movimento de entrega. Né? Por isso que os santos sempre usam a mão assim, né? Por quê? Porque entra aqui, vai para o coração, né? Cérebro, pensamento, e eles distribuem. Mas para distribuir, o vaso tem que estar limpo. Limpo, né? Por isso o poder de cura de alguns espíritos foram tão grandes. E muitas vezes nós não conseguimos nos autocurar. Porque dentro nós ainda temos que reformar. Na medida que estivermos reformados, teremos o processo de autocura muito mais tranquilos, muito mais rápido, né? E a Suzane Babel, ela vai dizer o seguinte: todas as dores do nosso corpo têm um fundo emocional onde precisamos trabalhar. Mas eu vou trazer uma experiência, que é uma vivência minha particular, da Ayurvédica, que eu sou adepta da Ayurvédica, né? E nós nascemos pelo cóccix, não é isso? O embrião, tudo nasce pelo cóccix, né, doutora? E o primeiro ponto que a Ayurvédica trabalha é a abertura do glúteo. O primeiro chakra, o chakra básico. E daí começa todo o trabalho energético. Veja que coisa maravilhosa. Por que os glúteos? Por que essa parte lombar?
Porque aqui está retido os nossos medos. Medo do futuro, bloqueios emocionais, né? Não aceitação. Então vejam só, concentrado aqui. E ela faz todo um mapa das nossas dores e a gente começa a identificar. E geralmente as maiores queixas de dores lombares, são lombares inclusive, as maiores queixas de dor. Por quê? Dificuldade aqui com as questões financeiras, né? Que pesa muito na nossa vida. E as nossas aceitações, os nossos medos, os nossos bloqueios. Liberando aqui, aí vai haver o refluxo, né? Então os chakras vão começar também a funcionar. Mas quem distribui é o cardíaco, né? É o cardíaco. Então sem amor não tem como fazer o ciclo. Não tem como fazer o ciclo energético. Então o que pode acontecer? Retenção de energia nos nossos centros de força. Por isso a doença. Muita sobrecarga. Para isso a gente tem que se conhecer e assumir as nossas dificuldades, onde é que elas estão, e corrigir. Fazer o processo de mudança. Não adianta saber se a gente não muda. Eu já sei quais são os meus problemas, não precisa nem dizer. Então vamos ver o que é que a gente pode fazer. O que é que você se propõe a fazer a partir de hoje, né? Então isso é a ciência a favor da humanidade. Mas essa ciência foi criada por nós, pelas nossas necessidades, né? Por isso que os arquétipos, que são modelos, eles são evolutivos, né? Eles evoluem também. Os arquétipos mudam, evoluem. Por quê? Porque está dentro de cada geração, de cada necessidade. Então, há 50 anos atrás, a geração que encarnou na Terra foi uma. Eu, inclusive, estava nela. E essa geração buscou o quê? Uma busca coletiva. A nossa hoje está sendo o reflexo dos 50 anos atrás. As pessoas estão à frente, buscando justiça, buscando igualdade. É porque nós viemos nessa geração, por anseios de uma vida melhor, né? As gerações mais antigas fizeram caminhos, abriram caminhos. E essa geração nova eu nem preciso dizer, porque todos vocês têm filhos, né? Vocês estão vendo quem são, né? É a geração que vai continuar e cuidar do planeta. São os guardiões do planeta. E outro dia eu estava vendo na internet a morte de um índio. Que crueldade, né? Por conta da terra. Nós ainda estamos no nível do domínio da terra. A terra é nossa, de todos nós. E eu acho que está na hora até que devolver a terra para quem realmente sabe cuidar, porque nós não cuidamos bem, né? Então essas são algumas reflexões que nós fazemos diante do Evangelho, né? Diante do Evangelho. O que eu poderia dizer é que quando Kardec trouxe a doutrina, primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus, terceira revelação espíritos. Muitos espíritos. Então foi uma revelação não personificada, uma revelação coletiva, de mentes superiores, trabalhando conjuntamente para melhorar o nosso planeta e para melhorar a nossa condição evolutiva. E quando Chico Xavier, psicografa, o primeiro livro foi da mãe dele, né? Diário da Morta, Cartas de uma Morta, que foi ali um grande afago, um grande abraço que a mãe deu a ele, dizendo que estava ali do lado dele. Mas depois, o primeiro livro que ele psicografa real, Parnaso de Além Túmulo. E aí eu queria fazer uma correlação bonita sobre Kardec e Chico. Parnaso de Além Túmulo é uma obra também coletiva. Vários poetas, não é um só. Vejam que coisa, né? E a gente diz, o acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Vejam só. Não existe acaso. Então, o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo e Cartas de uma Morta, né? Cartas de uma Morta, a viagem da mãe dele astral, né? Uma viagem espiritual, onde ela vai e mostra a habitação de vários planetas. Marte, vários. Inclusive tem algumas psicografias que já dizem que Mozart mora em Júpiter.
É o planeta de Mozart, é Júpiter. E aí a gente vem dizer, mas todos os espíritos que foram espíritos tão grandiosos vão ter que reencarnar na Terra? Não necessariamente na Terra não, viu? Tem muito planeta para eles reencarnarem, inclusive melhor que o nosso, bem melhor. Né? Então eles continuam reencarnando em missão, em trabalho, mas não vinculados à Terra só não. O trabalho é coletivo e é cósmico. É cósmico. Não é não localidade. Aonde tem trabalho, esses espíritos estão nascendo lá, para impulsionar a evolução dos planetas. E dar continuidade, inclusive, e reencontrar afetos. Que para eles é maravilhoso também reencontrar afetos. Né? Tem uma lembrança de um espírito que foi Frédéric Chopin, e ele aparece, ele surge dando uma orientação, uma psicofonia, em uma reunião para Chico Xavier, dizendo que estava ali com eles porque estava revendo uma discípula dele. Ele estava com saudade da discípula, uma pianista, que estava presente, inclusive, naquela reunião. E ele veio revê-la, a sua aluna. Veja que coisa linda. É belíssimo isso. Então, os vínculos emocionais de sentimento dos espíritos são iguais ao nosso. Eles nos amam, se preocupam conosco, nos ajudam, inclusive, muito. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte, para que essa ajuda seja completa. Senão ela é pela metade. Né? E já que a gente está falando de poesia, né, eu vou fazer alguns fechamentos sobre a questão da verdade, já que nós falamos do espírito de verdade e o espírito de verdade e o espírito da verdade. O espírito da verdade, conjunto de espíritos, não é? Uma falange de espíritos belíssimos, né? Amorosos, e o espírito de verdade, o Cristo. E a verdade, ela percorre quatro etapas, 4 tipos de verdade. A primeira é emuná, que vem do hebraico, que também pode ser traduzido como amém, que é a verdade da coletividade, de seguir algo que alguém diz e daqui a pouco aquela verdade está toda espalhada. É como Nietzsche diz, às vezes a mentira do rebanho, não tem muito embasamento, mas as pessoas creem nisso e dividem e compartilham. Né? Essa é a primeira verdade. A segunda é veritas. E esse é um termo que foi criado durante a Idade Média, que é assim, a verdade é tudo que tem correspondência com o mundo, o intelecto e a coisa. Se tem correspondência, é verdade. Se não tem correspondência com a coisa, não é verdade. Veritas. A terceira verdade, terceira esfera da verdade, que é a verdade que é a mais usada, que é a aletheia. A é negação, de grego, né? E letheia vem de leto, que era o rio do esquecimento que os gregos falavam. Existia um rio que antes de ir para os infernos, ou seja, adentrar na matéria, o inferno, a matéria, se passava por esse rio do esquecimento. Portanto, aletheia significa redescobrir, relembrar, que é um conceito bem platônico, que quer dizer tirar o véu. Tira o véu e mostra a verdade. Né? E depois vem a quarta, que é a verdade pragmática, que a ciência também usa muito, que é da utilidade. Né? Quem conhece o pragmatismo sabe. É útil, é pragmático. Não é útil, não serve. Né? E vem um nível que é o que nós mais usamos, inclusive o da doutrina espírita, que é o pela coerência. Né? Que mede todas essas verdades e usa o logos, e usa a lógica, e usa a razão. Né? E usa um método também empírico, ou seja, coloca tudo na balança, assim como Kardec nos ensinou. Né? Não a do rebanho, mas a coerente. Né? Então, essa evolução da verdade é o que nós temos aqui no Evangelho. A verdade. O Código Divino. E aqui está contido as leis morais. Leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos. É trazido para cá. Né? É comentado aqui, uma a uma. As bem-aventuranças também comentadas no Evangelho. Então, nós temos um cabedal de aprofundamento e de conhecimento da alma profundo.
Por isso o convite é que todos possam voltar ao Evangelho, ler, estudar. E a gente nunca acaba. É um estudo que não tem fim. Né? É continuar. Todos os livros da doutrina, ou de qualquer doutrina por aí, é continuado. Não se para. Se você diz, eu já terminei de estudar a doutrina, então você não estudou. É bom que você recomece. Porque não para mais. Né? Não tem fim. Né? E para terminar, já que nós estamos falando de poesia, eu vou lembrar de uma personagem chamada Simone Weil, que ela está lá na capela de degli Angeli, e na cidade de Assis, 1937. E ela era uma filósofa de Sorbonne, catedrática, nunca tinha entrado numa sinagoga nem numa igreja católica, a família era judia, e ela foi com uma excursão com a família, e ela entra na Capela de Angeli, que é uma capela em Assis, Itália, onde Francisco de Assis orava. E ela entra nessa capela. E ela relata num livro belíssimo, quem puder ler também procure, que chama A Espera de Deus. E ela relata, quando eu entrei na capela, eu entendi imediatamente a paixão de Cristo e me ajoelhei pela primeira vez. Lindo isso. Não houve nenhum impulso, foi imediato. Me dei conta da verdade, da paixão de Cristo, do sofrimento dele, e me ajoelhei na hora, como nunca havia me ajoelhado em toda a minha vida. E daí desse encontro, Simone Weil traça toda a sua filosofia vinculada ao Cristo. E é muito bonito o trabalho dela, né, as leituras dela. E vamos finalizar, já estou em cima da hora. Mas em homenagem aos poetas do Parnaso, dela em túmulo, e a todos os poetas queridos, eu vou falar uma poesia rapidinha para a gente finalizar. E venham comigo. Chegaram até aqui, fiquem comigo, venham comigo. Não fujam. A luz, é a luz. Vamos falar da luz. A luz está em toda parte. Na verdade, não há trevas. As trevas não conhecem bem a luz. A luz está lá, acolá, em todos os lugares. Na mesa onde você come tem luz. Está também lá no embrião da criança que vai nascer. E a mãe vai dizer, dei a luz. Portanto, a luz está em todos os lugares. Ela não tem medo, ela adentra. Mesmo que a gente não queira. Porque ela é a luz. E a luz nos faz vibrar, nascer, viver, chorar, amar, se entristecer, inclusive. Mas quando lembramos, opa, eu sou luz. E não choro. Continua a jornada e nas trevas, que é comum dessa estrada, normal sofrermos. Mas aí você pensa, para quê pensar no escuro? Se eu olho para o céu, vejo o sol e vejo luz. E a luz adentra em todos os caminhos, nas casas, senta contigo. E quando você olha para o lado dela e diz, nossa, é você, amigo. A luz que eu mais amo, Jesus. Muita paz.